Olá, Lulis! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. E eu quero finalmente contar para vocês como eu estou estudando em 2026. Eu já fiz aqui um vídeo no canal como eu estudei para residência em 2025, mas agora eu quero fazer a minha versão 2026. Afinal, ano passado eu não fui aprovada na residência e apesar de ter ido bem em algumas provas, faltou um pouco. E eu quero uma residência concorrida, que é a residência de dermatologia. Então, consequentemente, o caminho é longo. É muito difícil passar direto, eu já estava sabendo disso quando eu decidi, mas é o que eu quero, então a gente vai ter que simplesmente superar o fato de ser concorrido e focar em como eu posso fazer para melhorar meus estudos para conseguir a minha aprovação. Então vamos lá, me formei no final de 2024. Até então eu nunca tinha estudado para residência, é muito comum estudar no quinto e no sexto ano, mas eu não estudei. Porque eu não sabia no que eu queria muito curtir o internato e sem preocupar com residência, e eu não me arrependo nem um pouco. E assim, quando você toma uma decisão dessa, assim, é bom deixar muito claro que muitas coisas acontecem. É claro que tem pontos positivos e negativos. A maioria dos meus amigos já estão no R2 ou já estão no R1 e eu ainda não comecei a residência, né? Então tem esse lado. Só que eu acredito que o caminho é muito pessoal e se a gente fica se comparando, a gente não chega a lugar nenhum. Então eu tomei a decisão de não ter estudado, foi ótimo. Eu tive um final de faculdade muito tranquila, que a maioria dos meus amigos não teve, né? Porque tava preocupado com prova. E como eu meio que sabia que queria dermato também, eu já sabia que a chance de passar direto era muito baixa. Então, assim, eu acho que teria estragado a minha formatura. Então, não me arrependo da minha escolha, mas uma das consequências é essa. Então, ano passado foi meu primeiro ano de estudo. Eu fui bem em algumas provas, em outras eu fiquei super longe. E assim, não cheguei nem perto de passar em dermato, mesmo tendo ido bem, porque a concorrência está absurda. No ano que eu formei, tava em média 50, assim, 60 por vaga. E ano passado já foi algumas residências que eu fiz, estavam 150 por vaga, e aquelas que eram 40 foram para 80. Não sei o que esperar desse ano, mas a verdade é que pouco importa. Se a concorrência está muito alta, eu vou ter que estudar de qualquer jeito. Até na época que dermato não tinha concorrência tão alta como hoje, já era uma das especialidades mais concorridas. Então vamos lá, o que eu estou fazendo esse ano para ser aprovada na residência? Se Deus quiser, vai ser meu último ano estudando, porque agora eu já estou super com vontade de fazer a residência e não aguento mais estudar. Então a primeira coisa que eu fiz foi diminuir o número de questões. Ano passado eu fiz mais de 30 mil questões e também não me arrependo, mas eu tinha um fluxo de fazer muitas questões e eu não corrigia com tanto cuidado como eu tô fazendo esse ano. Então, eu não tenho meta de máximo de questões, assim, na verdade não importa pra mim. O que importa é que quando eu erro uma coisa, eu tenho que aprender aquilo mesmo. Então, eu errei uma questão ali de bronquiolite, agora eu tava fazendo bronquiolite e coqueluche. Eu errei uma questão de coqueluche, e aí, não é tipo assim, errei, entendi porque eu errei próxima. Não, eu tenho que entender por que cada uma das alternativas estão erradas, por que aquela está certa, e eu leio ali o feedback da questão. Então, assim, basicamente, como é minha rotina? Eu acordo todos os dias e eu faço flashcards, que também é uma novidade, eu não fazia ano passado, eu morria de preguiça, ainda morro, mas eu percebi que tinha vários conceitos que tinham que estar na ponta da minha língua e não estavam. Sabe quando você olha para uma questão e fala, meu Deus, eu já vi isso, mas tô em dúvida. Então, tem algumas coisas que a gente simplesmente tem que decorar e faz parte. E ano passado, eu não fiz flashcards, e eu não vou dizer que eu me arrependi, sabe? Mas assim, eu notei que realmente não tem como fazer sem flashcards. Então, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, faço meus flashcards e depois faço a revisão núcleo do próprio Medcoff. O que são as revisões núcleo? Basicamente, o Medcoff pega uma série de matérias ou que eu errei, ou baseado nos meus erros, ou baseado no que cai nas minhas provas, o que é mais relevante. Ele pega um apanhado dessas coisas. Porque, por exemplo, você tem revisão núcleo desde a primeira semana e você nem começou a fazer questão. Como é que ele sabe? Ele vai pegar temas que caem muito nas suas provas. Então, eu vou lá na plataforma do Medcoff, coloco as provas que eu mais quero. Então, escolho, sei lá, 3, 4 provas que são as que eu mais quero prestar. E aí, ele vai organizar o que é verde, diamante, amarelo e vermelho, que são as aulas muito importantes, né? Diamante e verde, aquelas que são intermediárias, amarelo, e as que são menos importantes, que são as vermelhas. E ele define isso a partir das provas que eu quero prestar.
Então, minha primeira sugestão é, coloque lá no Medcoff as provas que você quer prestar e a especialidade. Então, coloquei lá 3 provas principais e a especialidade, e eu vi que várias coisas que não eram verde no cronograma habitual se tornaram verde para mim, porque cai muito aqui em Minas Gerais, cai muito na prova que eu vou fazer. Então, eu tô seguindo da seguinte forma. Eu vejo eu separo, né, pra ver, fazer questões, etc., das aulas verdes e as aulas diamantes. Como ano passado eu vi muita aula, a minha estratégia desse ano tá sendo a seguinte. Então, eu acordo, faço flashcards, vou explicar como que eu faço esses flashcards, faço a revisão núcleo, e aí eu vou seguindo de dois em dois temas. Então, eu faço 2 temas de clínica, 2 temas de pediatria, 2 temas de preventivo e por aí vai. Muito difícil eu conseguir fazer as 5 em um dia só, sabe? Eu acabo fazendo, por exemplo, hoje eu fiz clínica, pediatria e acho que vou conseguir fazer uma de preventiva. Não vou conseguir me delongar muito, porque realmente tá gastando tempo fazer questões. E como que eu faço? Então, eu separo as aulas em diamantes e verdes. O meu objetivo é zerar todas diamantes e verdes. Quando eu acabar, eu volto e vou fazer as amarelas e depois eu volto e faço as vermelhas. Vai dar tempo de fazer tudo? Não sei, provavelmente não. Mas o importante é que eu tenha que cobrir diamante verde, que me garante 80% da prova, e pelo menos as amarelas na melhor forma que der, porque elas, 80% não adianta para dermato, né? Tem que ser acima de 90%. Então, como que eu faço? É um tema X. Sei lá, igual hoje, bronquiolite e coqueluche. É um tema que eu domino, assim, acredito que eu sei. Então, vou lá no Medcoff nas tarefas mínimas. São mais ou menos 10 a 15 questões. Faço essas questões. E corrigindo, né? Então, fiz uma, acertei, li por que eu acertei, entendi, tá óbvio, próxima. Ah, não, essa eu fiquei em dúvida, mas acertei. Vou ler ali o comentário, não entendi o comentário, vou assistir o vídeo. Ah, e ainda tô em dúvida? E aí sim eu volto na aula. Então, a aula tá sendo a última coisa que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazendo o questionário, entendo aquilo que eu errei. Nossa, tô errando muito dessa. Por exemplo, antibiótico. Eu vi que eu tava errando muito. Então, de 15 questões, as primeiras 3 eu errei. Falei, opa, é uma matéria que eu não domino, então eu já parei tudo, voltei pra aula e assisti a aula. E eu sempre assisto no Coffee Express. Se ainda assim eu não entendi nada, tô com dificuldade, eu assisto a aula inteira. Então, basicamente, acordo, flashcards, revisão núcleo e vou para as matérias, de 2 em 2. 2 temas de clínica, depois 2 temas de preventiva. E por que eu tô fazendo dessa forma? Porque clínica e cirurgia é muito mais coisa. E eu não posso empacar ginecologia, preventiva e pediatria por conta de clínica e cirurgia. Então, eu tô no bloco 7 de preventiva e no bloco 4 de clínica, por exemplo. E assim vai. Vou seguindo sempre diamante e verde. Fiz minhas questões, tema muito fácil, acertei mais que 80%, próximo tema. Não acertei 80%, eu vou lá e pesquiso mais. Então, ou faço a tarefa bônus, ou eu acabo assistindo a aula no Coffee Express. Às vezes eu até termino, acerto tipo 75%, mesmo assim, eu volto no Coffee Express, dou uma relida e tudo mais. E como que eu faço meus flashcards? Eu sempre faço no momento de fazer questões. Os flashcards são o meu caderno de erro. Por que eu não fiz caderno de erro escrevendo o que eu errei? Primeiro que eu escrevi muita coisa. Segundo que, será que eu ia realmente rever tudo? E, gente, é muito burrice você rever tudo todos os dias. Porque algumas coisas, depois que você rever 1, 2 vezes, você já vai pegar. Algumas coisas você vai precisar rever quase que todo santo dia. Então, qual que é o critério que eu faço? Eu faço dentro da plataforma do Medcoff, mas você pode fazer também no Anki. Eu faço assim, errei, qual que é o principal agente da bronquiolite? Nossa, essa tá muito difícil pra mim, eu errei. Então, é a Bordetella pertussis. Então, vou criar um flashcard meu, eu coloco um baralho só, que chama caderno de erros, e agente da coqueluche, Bordetella pertussis. Ah, e também tô errando o tratamento. Qual é o tratamento da coqueluche? Macrolídeo. Primeira linha, macrolídeo. Então, eu crio meu flashcard a partir disso. No outro dia, eu acordo, né? Fiz flashcards, hoje eu já fiz uns 40. E amanhã eu vou lá, vou colocar jogar. E aí vou colocar flashcards novos. Vou fazer todos os flashcards que eu fiz hoje, amanhã. E depois e aí ao longo dos dias, ele vai organizando à medida que você acertou, errou, achou médio, difícil. E como que eu faço o critério? Se eu não falei exatamente o que está no flashcard, foi errado. Ah, eu falei quase tudo, errado. Ah, eu falei muito rápido, fácil. Ah, esse eu tive que pensar um pouquinho, mas falei, médio.
Esse aqui eu custei a lembrar, mas lembrei. Difícil. Então eu uso esse critério. Então a maioria dos meus flashcards ficam no difícil, médio e fácil, sabe? Aliás, errado, médio e fácil. Acaba ficando mais ou menos assim, porque assim, o difícil, quando é muito difícil, eu acabo não lembrando. Então eu boto no não lembrei. A partir disso, nos próximos dias, ele vai organizar quais flashcards eu vou fazer. Então, eu tenho que sempre me atentar para fazer os flashcards de revisão e os flashcards novos. E, claro, eu não vou fazer o flashcard que eu fiz hoje, né, que eu escrevi hoje, fazer ele hoje, porque é óbvio que eu lembro. Vou começar a partir de amanhã e vou espaçando ele automaticamente. A plataforma do Medcoff faz isso. Então, é dessa forma que eu tô fazendo. Então, minhas principais mudanças foram essas. Em relação ao simulado, tô fazendo prova antiga todo sábado e corrijo no domingo. Tentando corrigir cada vez mais, com muita cautela, para que eu realmente corrija tudo. Entendo que eu errei, não só corrigir, tipo, certo e errado. Não faço os simulados do próprio Medcoff, estou só fazendo prova antiga. E eu defini essas provas antigas, esses métodos de estudos, com a minha mentora, que é a mentoria singular do próprio Medcoff, que eu decidi fazer esse ano, e estou gostando muito, tá sendo muito bom, porque ela organiza minha agenda, tipo, quantas horas eu vou estudar, a partir do que eu preciso, da nota que eu quero, e de mês em mês a gente vai marcando encontro para ela me dar feedback e tudo mais. Então, assim, esse tem sido meu novo método de estudo, minha nova forma de estudar. Lu, e você acha que vai funcionar? Gente, estudo tem que ser dinâmico. Então, se eu ver que alguma coisa não está funcionando, eu vou ter que adaptar ao longo do ano. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber meus cupons de desconto, de cursinho, mentoria, enfim, do que eu tiver, eu deixo tudo na descrição do vídeo. E mandem dúvidas, vamos conversar. Se você tem uma forma de estudar que acha muito boa, gostaria muito de me indicar, me fala que eu, assim, vou amar saber como vocês estudaram para residência, para concurso. E eu acredito que a forma que eu estou estudando com a residência pode ser adaptada para vários concursos. Se você tá fazendo medicina também, me conta que especialidade você quer, se você também quer dermato ou não quer. Eu vou amar saber. E para acompanhar mais a minha rotina de estudo, se inscreva no canal, veja os vídeos, eu posto bastante vlogs aqui e também compartilho muito no TikTok e no Instagram. E o meu arroba é luisaandradec. Eu vou amar ter vocês lá, eu tento responder todo mundo. Na medida do possível, eu tento responder todos. Um beijo e até o próximo vídeo.